Seja muito bem-vindo ao Método Equilíbrio da Nutri. Eu tô muito feliz por ter você aqui e eu espero contribuir para a sua saúde, tá? Agora vamos chamar o pai, a mãe, o marido, a amiga para participar do nosso evento, esse mega evento online. E porque a gente quer bem, né? A gente quer bem de quem a gente ama, das pessoas que estão ao nosso redor. E o Método Equilíbrio da Nutri é isso. Primeiro de tudo, eu preciso que você se comprometa e se entregue ao método. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô me doando 100% para vocês, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Se você quer comer um brigadeiro e você precisa ir ao mercado, comprar, preparar, colocar na boca, mastigar e engolir, certo? Se você não fizer isso, você não vai ter o prazer de comer aquele alimento tão desejado. E aí você perde a oportunidade. Aqui no Método Equilíbrio da Nutri é parecido. A única diferença é que você não vai precisar preparar, comprar, nada disso. Porque eu já vou te dar tudo mastigado. Vou te dar tudo pronto. Você só vai precisar praticar. Outra coisa que eu sempre falo com os meus pacientes no consultório: se uma pessoa ela quer ganhar massa muscular sentada no sofá, é muito difícil, porque o músculo precisa de estímulos, né? Ele precisa de estímulo para poder fazer hipertrofia, para poder crescer. Então, você pode fazer a melhor dieta, usar os melhores alimentos e suplementos, que você não vai crescer sentado no sofá, porque não teve quebra de fibras, não teve hipertrofia, e aí o paciente não cresce, né? Você precisa sair daquela zona de conforto. Mesma coisa no emagrecimento. Você perde peso sentado no sofá? Perde. Mas se você não tiver os alimentos adequados, as estratégias adequadas e atividade física, você acaba emagrecendo, na verdade, sem qualidade, né? E aí você faz o quê? Na verdade, você não emagrece, você perde peso. Por quê? Você perde peso, você perde medidas, né? Mas aí você perde massa magra, que é o que a gente não quer, que vai te deixar muito mais flácida. Você aumenta a percentual de gordura, que é o que a gente não quer também, que aí a gente aumenta a celulite, aumenta a inflamação e não trata os sinais e sintomas. Principalmente quem tem sintomas de alterações de tireoide, fígado, intestino, indisposição, má qualidade do sono, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma hipertrofia de qualidade, um emagrecimento de qualidade. Então é isso, sentado no sofá, na nossa zona de conforto, a gente não vai conseguir resultados. E aqui no método eu te dou tudo pronto, tudo bem mastigadinho, né? E aí, por que eu tô falando isso também? Eu tive que montar uma equipe, gastei bastante tempo, materiais, equipamentos, para poder lançar o evento online e gratuito para você, né? E eu entendo a sua dor. Por que eu tô falando isso? Porque eu atuo há alguns anos na nutrição e eu atendo vários pacientes com sobrepeso, obesidade, inflamado, que quer hipertrofia e não consegue, quer reduzir sinais e sintomas, né? Então eu juntei todos esses sinais e sintomas, todos os históricos dos pacientes, estudei e lancei o método, né? Para poder te ajudar. Eu entendo que no início não é fácil, porque a gente tem alterações hormonais envolvidas, a gente tem vários processos que eu vou te ensinando ao longo do método. Ao longo da semana a gente vai conversando sobre isso, tá? Mas eu te garanto que o processo ele pode ser muito mais leve e muito mais prazeroso se for com um profissional capacitado, tá? Aqui você não vai ter restrições nem privações, porque isso não é legal. Isso daí gera um ciclo vicioso. A gente acaba alterando mais ainda os hormônios e aí você gera compulsão. E aí você tem aquele efeito sanfona, né? E rebote. Se você quer emagrecer, você acaba ganhando muito mais peso do que tinha antes por conta da compulsão. E aí quando você vê um exemplo,
pedaço de chocolate, você não vai querer comer só aquele pedaço por conta da compulsão, por conta das alterações hormonais, que a gente altera a serotonina, né? E vários outros hormônios. E aí você vai querer comer mais de uma barra de chocolate, tá? É isso que acontece, por isso que eu sou contra a restrição alimentar, tá? Mas calma que eu não vou te proibir de nada aqui. Aqui você pode fazer as suas escolhas, escolher o alimento que quer, o alimento que gosta, que também não é legal, né? Você comer um alimento que não gosta, fazer uma reeducação alimentar, mudar o estilo de vida, mas não tá satisfeito, não tem prazer em comer. Porque a gente tem que ter prazer, tem que ser o que a gente gosta, né? E é isso que eu sempre priorizo nas minhas consultas. Meus pacientes estão aqui, eles sabem disso, eles sabem que eu não privo de nada, né? Inclusive, meus pacientes, eles vão a rodízio de pizza, então eles têm liberdade e eles conseguem resultados, eles sabem disso, né? E é isso que eu quero passar para vocês nesse evento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o método, como que ele vai funcionar durante esses 5 dias, tá? Em todos os dias nós vamos enviar desafios lá no grupo, tá? E o desafio do dia seguinte a gente vai enviar um dia antes. Vou te dar um exemplo. O desafio de amanhã eu posto hoje, tá? Sempre às 16 horas. Então eu preciso que você fique atenta ao grupo, porque por lá você vai ter todas as informações, tá? E todos os dias nós vamos ter lives, pela manhã e à noite. Você já deve ter recebido no grupo o cronograma com os horários e os temas das lives. Nós também vamos fazer, no caso eu vou fazer as lives para tirar dúvidas, que se você tiver perguntas para fazer, a gente vai tirar ali no ao vivo. A gente também vai ter lives com outros profissionais, com educador físico, para você aprender um pouquinho mais a praticar exercícios físicos em casa, né, que também é muito saudável. A gente precisa atrelar atividade física à alimentação para poder acelerar esse processo, que a gente também vai falar mais pra frente isso daí, tá? Então você precisa ficar atento ao grupo, porque é por lá que você vai receber todas as informações, tá? Também fique atento ao cronograma das lives e horários. E as lives serão no YouTube. Você vai receber no grupo o link da live. Todas as lives vão pro grupo. Você também vai ter uma página lá com os temas e o link da live, tá? Os links das lives. Outra coisa também, por isso que eu preciso que você fique atento ao grupo. Quando você acessar a live, todas as lives que tiverem conteúdos, a gente vai liberar uma senha durante a live, em algum momento da live, e essa senha você vai conseguir acessar ao material complementar, material de apoio pro nosso processo aí, pro nosso método, tá? E sobre a live, se você não conseguir assistir naquele horário, não tem problema, você pode assistir em outro momento, tá? Em outro horário. As lives vão ficar salvas até o 5º dia do método, que vão durar 5 dias. Então, até o final você consegue assistir todas as lives, tá? Outra coisa, no 5º dia, no último dia, eu vou liberar bônus e brindes para vocês, principalmente cupons de descontos das nossas lojas parceiras, tá? Então, você não pode perder o último dia, que também é muito importante, tá? E a gente também vai liberar desafios durante a semana. Esses desafios, eles vão contabilizar em pontos para vocês receberem brindes também, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso primeiro tema, nosso primeiro material também do nosso método. Vou te ensinar a montar as refeições, montar o almoço, montar o jantar, montar também o de jejum, que é o café da manhã, e o lanche da tarde, tá? O pessoal agora vai colocar aqui o slide, e aí eu vou explicando para você como montar e ter mais liberdade, né, na hora de montar as refeições. Esse é o modelo do prato ideal, que você já recebeu lá no grupo.
Então, o modelo do prato ideal deve ter 50% de verduras e legumes. Verduras são aqueles verdes folhosos, couve, alface, agrião, rúcula, todos esses folhosos são verduras, tá? E legumes são cenoura, beterraba, abóbora, abobrinha, todos esses, tá? Mas lembrando que tubérculos como inhame, aipim, batatas, eles não são legumes, tá? Eles são tubérculos que a gente já vai falar sobre isso. Então, 50% do seu prato deve ser de salada, com verduras e legumes. Metade do seu prato. E o que você pode fazer para consumir mais saladas? 2 verduras e 2 legumes. Um exemplo: cenoura e beterraba, na classe dos legumes, e das verduras, alface e agrião. Mas você também pode escolher uma opção de cada, como beterraba e agrião, cenoura e alface. Esses são só exemplos, tá? Porque você tem uma variedade de verduras e legumes, então você não precisa ficar preso a esses. O ideal é misturar as cores, né? Então, quanto mais cores, melhor. E esse modelo do prato ideal são das grandes refeições, almoço e jantar. Agora vamos à outra metade do prato. Uma metade você vai usar para salada e a outra metade você vai usar para carboidratos e proteínas. E aí você vai usar 25% do seu prato só. Vou te dar um exemplo. De carboidratos, você vai usar 25% de arroz, batata, mandioca, macarrão, quinoa, tá? E aí a gente também usa aquela classe dos tubérculos, que ele não entra como salada. Lembra que eu falei antes? Então, tubérculos são batatas, mandiocas, conhecida como aipim, inhame, todos esses são usados como carboidratos. Então, a gente não usa na salada, tá? A gente usa na outra metade do prato 25%. E o outro 25% de proteínas vegetal e animal. Para quem é vegano, você pode usar 25% total de proteína vegetal. Agora, para quem não é, você pode dividir aí esses 25%, que é metade da metade do prato, né? De proteína vegetal e animal. Vou te dar um exemplo da proteína vegetal, que são as leguminosas, que é ervilha, lentilha, feijões, grão de bico. E a de origem animal são carne vermelha, frango, peixe, ovo. Mas aí, Nutra, eu posso comer carne vermelha? Você pode. Eu aconselho a consumir uma vez na semana só. Então, você pode fazer um rodízio durante a semana de carnes, né? Você pode consumir um dia ovo, um dia frango, o outro peixe, o outro carne de porco, carne suína, e no outro carne vermelha, que é a carne bovina, né? Então, você pode fazer um rodízio aí e cada dia consumir um tipo de proteína animal. Então, você pode sim consumir arroz e feijão, você não está proibida, desde que use as quantidades corretas, né, para não aumentar aí calorias. Isso serve para qualquer alimento. E o arroz com feijão é excelente para a gente poder prevenir aí anemias. E aí a gente tem mais vitaminas e minerais. E a última opção é a sobremesa, que você pode usar as frutas cítricas, mas se você tem alergia e enxaqueca, é bom evitar. Então, você pode usar uma manga, mamão, kiwi, ameixa, qualquer fruta como sobremesa. Agora vamos aprender a usar as porções com as mãos. Sabe esse número aí? Então, ele é mais fácil para você poder encontrar lá no seu prato ideal. Então, o número 1 do prato ideal é o número 1 aqui para você poder conseguir saber qual é a porção do alimento, tá? Da salada, verduras e legumes, você pode usar um pires de chá ou então 2 mãos abertas juntas. E aí é uma ótima opção para você poder consumir, mesmo se você estiver fora de casa. Da proteína animal, você pode usar uma mão aberta, sabe? A parte de dentro da mão, então, é uma porção. Para quem quer hipertrofia, você pode usar 2 pedaços no caso. Nesse caso, para quem quer emagrecimento, é apenas um pedaço.
tá? Agora, o número 3, classes do carboidratos, que seria o arroz. Você vai usar um punho da mão fechada. Ou 2 colheres de servir, que não é só o arroz, né? Pode ser também o inhame, a batata, o aipim. E agora vamos à sobremesa. A sobremesa é uma mão aberta, sabe? Em forma de concha. Ou então uma fatia média ou uma xícara de chá. E agora vamos à proteína vegetal, que seriam as leguminosas. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Para quem é vegetariano e para quem gosta também, tá? Então o ideal é deixar de molho de um dia para o outro. Por conta dos fatores antinutricionais, então é importante deixar de molho. Mas a quantidade é um punho fechado. Ou então uma concha. Você também pode acrescentar uma colher de sobremesa de azeite extra virgem. Você pode acrescentar na salada. Agora vamos aprender a montar as pequenas refeições, que são o café da manhã, o de jejum e o lanche da tarde. As pequenas refeições, o ideal seria carboidratos ou gorduras, mais proteínas e fibras. E aí os carboidratos do café da manhã e do lanche da tarde seriam tapioca, milho, pão integral, farelo de aveia, gorduras, abacate, nozes, castanha, açaí, sementes, pode ser o azeite também. As proteínas, ovo, queijo, iogurte, atum, sardinha. E as fibras que seriam frutas, maçã, banana, mamão. Agora um exemplo de como montar. Algumas combinações de café da manhã e lanche da tarde. Uma opção é salada de frutas com mix de oleaginosas, que seriam nozes, castanhas, amêndoas, mais ovo mexido. A segunda opção pode ser mamão, granola e iogurte. A terceira opção, farelo de aveia, banana ou whey protein pó, né? A quarta opção, crepioca, queijo, mais tomate, manjericão. A quinta opção pode ser pão francês com frango desfiado, uma cenourinha ou então pode ser uma fruta também. E aí as combinações seriam essas, do café da manhã e lanche da tarde. Que aí você vai combinar com uma gordura ou um carboidrato, tá? Que pode ser um pão, por exemplo, pão integral, e com uma proteína, que aí pode ser uma fatia de queijo, pode ser um ovo mexido e mais uma fruta. Agora vamos às porções com as mãos, do café da manhã e lanche da tarde. Carboidratos, você pode usar 2 colheres de sopa, um exemplo, 2 colheres de sopa de goma, de tapioca, de farelo, de aveia. No caso do pão, seriam 2 fatias, né? Eu digo do pão integral, agora do pão francês pode ser uma fatia. E aí você pode tirar o miolo do pão. E da proteína, a parte da palma da mão, um pedaço, um exemplo, do queijo, do atum, do ovo, das fibras, que seriam as frutas, é uma mão aberta, em forma de concha. E aí das gorduras pode ser uma colher de sopa, se for líquido, né? Mas se for sólido, pode ser uma colher de sobremesa. Olá, voltei. Eu acho que ficou bem claro, né? Como montar as grandes refeições e os lanches. E eu sempre digo que o meu modelo do prato ideal não é o mesmo modelo do seu prato ideal. Por quê? A gente até tem aquele parâmetro, a gente tem aquele modelo padrão de prato ideal com as classes dos alimentos, mas os alimentos que vão compor aquele prato, aquela refeição, depende muito da pessoa, né? Depende muito do que ela gosta de comer, do que ela tem prazer de comer, que isso é importante. Por isso, quando eu falo que você, aqui comigo, você tem liberdade para escolher o que quer, é porque você realmente tem liberdade. Às vezes também, tá numa época, às vezes, principalmente no final do mês, né? O paciente sempre fala isso, que já não tem muitas coisas na geladeira, né? São mais assim, o vestígiozinho do início do mês. Então, você pode montar o seu prato de acordo com o que você tem em casa, com o que você tem na geladeira, de acordo com o que você encontra de fácil acesso
né, no supermercado, de acordo também com o seu bolso, com o que dá para você comprar, né? Então você fica bem livre para isso, para poder escolher, tá? Agora também vou liberar uma senha, deixa eu só ver aqui, uma senha para você acessar a lista de substituição, porque não adianta nada a gente explicar sobre o prato ideal e você não ter essa listinha, porque com a listinha você vai saber também quais alimentos, e aí você vai ter um norte, vai saber escolher melhor, tá? De acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua realidade, que é muito importante, tá? A senha é prato ideal. Lembrando que todas as lives eu vou liberar uma senha para algum material, tá? E aí você tem que ficar atenta para poder receber essa senha e acessar o seu material, tá? Te vejo hoje à noite, às 20 horas, na próxima live. Live de hoje é para tirar dúvidas de hoje à noite. E aí eu te espero lá, tá? Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha contribuído, que você tenha aprendido bastante, tá bom? Um beijo!